Seu filho faz muitas terapias, mas parece que não evolui mais? Ou ele começou a ficar mais irritado, mais cansado, menos engajado ou mais resistente às terapias? E se o problema não for falta de estímulo e sim excesso de estímulo? Essa é uma dúvida de muitas famílias de crianças autistas ou neurodivergentes. Porque a gente sempre escuta falar sobre a intervenção precoce, sobre a estimulação, sobre a intensidade terapêutica, o desenvolvimento, mas quase ninguém fala sobre algo muito importante: o descanso. Nem todo o progresso acontece durante a terapia. Parte dele acontece exatamente durante a pausa, o descanso. Muitos pais vivem numa pressão constante. Meu filho precisa evoluir, eu não posso perder tempo, eu preciso estimular o máximo possível. E aí, a criança entra numa rotina de escola, terapias, atividades, demanda o tempo inteiro. E aí fica uma pergunta que não quer calar. Mas será que o cérebro dessa criança também não precisa de uma pausa? O descanso não é perda de desenvolvimento. Na verdade, o cérebro precisa de momentos de menor demanda para que ele organize aquilo que ele já aprendeu. Antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou Keila, eu trabalho com o desenvolvimento psicomotor e acompanho as crianças e suas famílias nesse processo de desenvolvimento. Aqui no meu canal eu falo como que o movimento influencia no comportamento, na aprendizagem e no desenvolvimento da criança. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor a sua criança, então já se inscreve no meu canal. Já está curtindo esse assunto? Então já deixa o like para você não se esquecer. É no descanso que o sistema nervoso reduz sobrecarga, regula estímulos, integra experiências, recupera energia emocional e corporal. Isso vale ainda mais para as crianças neurodivergentes, porque elas passam um dia inteiro tentando lidar com excessos de estímulos, com esforço de adaptação, com demandas sociais, com cansaço sensorial. Às vezes, a criança não está sem evoluir, ela está cansada. E aqui tem um ponto muito importante. Deixar a criança descansar, dar esse tempo de descanso para a criança, não significa abandonar o acompanhamento. Não é sobre deixar a criança sem um suporte. É sobre entender que férias também é importante para o desenvolvimento dessa criança. Brincar livre também desenvolve, vínculo familiar também regula o cérebro dessa criança. Nesse período de pausa, de descanso, que é tão importante e necessário para ela. E o que essa criança ganha quando a gente dá esse período de pausa, esse período de férias para essa criança? Primeiro que com certeza vai aparecer aí no sono dessa criança, um sono melhor. Ela vai reduzir estresse, vai brincar mais livremente, ter mais conexão com a família, voltar mais regulada, retornar para as terapias mais engajadas. E às vezes é exatamente isso o que essa criança estava precisando. E aí a gente fica procurando ali, tentando achar algum problema, que está faltando algum estímulo. Precisa aumentar as horas de terapia. Ela está precisando fazer essa terapia. Era isso que faltava. Não, é uma questão de falta de suplemento. Ela está assim, mais caidinha, mais cansadinha, porque ela precisa melhorar o aporte de suplemento. Ou a gente precisa diminuir as telas que está atrapalhando. Ou então, essa criança tá precisando de mais 10, enfim, a gente fica procurando um monte de coisa quando o básico tá bem na nossa cara, o cansaço dessa criança tá ali na frente, e é muito necessário que essa criança faz isso. Deixa eu compartilhar uma criança que eu atendo. Tem uma criança que eu atendo que ele tem 5 anos, na época tinha 4. E a família precisou dar uma pausa, não porque eles quiseram, mas por uma questão organizacional financeira da família. E aproximadamente, não exatamente 1 ano depois, então ele está retornando agora, para as terapias. E a mãe relatou que ela estava com muita culpa, com muito medo de que meu filho vai retroceder e agora o que a gente vai fazer? E dentro do que ela conseguiu, ela fez o que ela pôde de estimulação em casa, na escola o que foi possível. E ele não estava indo para as terapias. Gente, é outra criança. Voltou outra criança, voltou com habilidades novas que ele não tinha, voltou mais atento, mais engajado, com a melhor fala,
porque ele tem uma questão ali de não ter muita linguagem oral ainda, né? Ele se comunica bem de outras formas, mas agora tendo mais falas, entendendo mais o que a gente traz para ele, e falando mais o que ele quer, demonstrando mais, porque ele partia muito mais para uma questão agressiva, de bater quando não entendia, quando ele queria explicar alguma coisa. Então, será que pausa? Será que ter uma férias realmente é algo que não vale a pena? Fica aí essa história, né, verídica, esse compartilhar de uma criança que eu atendo para motivar, caso você esteja pensando e ainda esteja relevando se vai ou não. Mas Keila, com meu filho isso não funciona, é claro. Isso não quer dizer que todas as crianças são iguais. Não, cada criança é única. Tem criança que vai precisar de uma quantidade maior. Quando eu dei o exemplo, né, de falar de que aumentar essa terapia, às vezes colocar essa, não quer dizer que isso não possa ser feito, não quer dizer que pode ser uma questão de suplemento, não quer dizer também que não é uma questão de diminuir tela ou porque não está com sono, uma rotina de sono boa, não quer dizer. Pode ser também que fazendo tudo isso aí era o que precisava, mas o intuito de eu trazer este assunto para vocês é para a gente olhar para esse período de pausa se for necessário, de férias se for necessário, com outro olhar. De que não é isso que vai atrapalhar todo o processo que foi ganho até agora. Não é isso que vai influenciar em tudo o que aconteceu. Mas, claro, muitas aspas aí, porque a gente também não pode fazer isso de uma hora para outra da forma como quiser. Precisa ter o acompanhamento dessa equipe que está aí junto com vocês, né, atendendo essa criança da equipe terapêutica para ver como organizar tudo isso e preparar essa criança para esse período de pausa, de férias. Tudo isso tem que ser pensado também. É claro, não é assim, vamos fazer e pronto, né? Tem toda uma programação, tudo que a gente precisa dar uma avaliada, olhar e ver como que vai ficar, se é possível fazer agora, mais para frente, enfim. Tudo isso tem que ser analisado. Mas com esse vídeo, o que eu quero? Que a gente pare de enxergar a pausa, o descanso como tempo perdido. Isso não é um tempo perdido. Dentro do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento da criança, pausa, descanso, lazer é algo extremamente benéfico. Então, a ideia é que a gente mude a nossa visão de que não é um tempo perdido. E lembre-se, sua criança não é uma máquina de desempenho, ela não é um adulto, ela é uma criança. E criança também precisa de pausa, de descanso, de brincar livre, de desacelerar, de simplesmente viver a infância. Agora, me conta aqui nos comentários, você também se sente culpado em pensar em dar uma pausa, umas férias das terapias para sua criança? Bora conversar mais sobre isso lá nos comentários. Se esse vídeo foi de valor para você, deixe seu like. Conhece alguém que precisa ouvir mais sobre isso e repensar o seu conceito sobre pausa e sobre férias? Então compartilha com ela esse vídeo. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!